Profissionais da rede pública de saúde participaram de uma jornada de capacitação para atendimento nos casos suspeitos de sarampo. O evento foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. A capacitação foi organizada com o propósito de repassar informações atualizadas aos profissionais, alinhando as ações de atendimento ao paciente. Quando a gente fala em saúde pública, a gente está falando saúde e educação. É sempre uma parceria, né? A gente está falando de uma doença específica hoje, que é o sarampo, que está batendo a porta, e é preciso que todo mundo entenda o que é a doença, entenda que a doença não é uma doença tão benigna quanto as pessoas imaginam, que tem repercussão, que essa repercussão pode ser ou aguda ou tardia. Às vezes a gente está falando de 10, 15 anos de diferença entre a doença e as complicações. Então, quanto mais informação a gente tiver sobre isso, melhor para a comunidade toda. Segundo a profissional, o estado de Mato Grosso está há 19 anos sem notificação da doença. Sarampo a gente não tem caso, por exemplo, notificado em Mato Grosso desde 1999. Então, essa geração, por exemplo, de médicos que eu tenho aqui, se vocês olharem, de médicos e enfermeiros, é uma geração que praticamente não viu o sarampo acontecer. Então, precisa entender o que é a doença, precisa identificar a doença, então saber quais são os sinais da doença, como é que ela funciona, como é que eu interrompo. Então, isso eu fiz questão de fazer com os professores, porque eles vão receber as crianças que são a faixa etária de maior incidência de sarampo, de maior complicação também. Então, eles identificam isso para a gente conseguir fazer uma parceria com o sistema de saúde. Eu tenho alguém capacitado numa ponta, eu tenho gente capacitada na outra, e com isso a gente consegue proteger todo mundo. Luana comentou sobre os dois casos que estão sob suspeita em Guarantã do Norte. Se trata de um homem de 30 anos e uma mulher de 31 anos. O último boletim epidemiológico, que foi no meio da semana passada, a gente tinha cerca de 800 casos no país todo. Casos confirmados. De casos suspeitos, a gente chegava quase a 3 mil casos suspeitos. Isso é o que chega e depois volta a informação. Então, isso está sempre atrasado. Você pode ter certeza que a gente tem muito mais casos suspeitos do que isso que a gente está vendo. No Mato Grosso, a gente tem esses dois casos que foram colocados na mídia, mas eu também suspeito que a gente tenha muito mais do que isso que está sendo falado. Então, a atenção, a competência diagnóstica, isso tem que ser trabalhado o tempo inteiro, e a gente tem que fazer isso antes da coisa acontecer, né? Para proteger essas pessoas, para a gente saber que a gente está fazendo da forma correta, para a gente preparar o sistema de saúde, né? Preparar tanto os postos quanto o pronto atendimento, para entender o que a gente faz. Então, eu acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho bastante competente, bastante uníssono, todo mundo falando a mesma língua, e a gente pretende que isso tenha um bom resultado no final. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, podendo evoluir com complicações graves e até mesmo levar ao óbito. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas. O sarampo é uma doença que começa com sintomas que a gente chama de catarrais na medicina. O que é isso? É coriza, né, nariz escorrendo, tosse, que pode ser seca ou produtiva com um pouquinho de catarro, febre alta, conjuntivite. Isso é o começo dela, isso dura mais ou menos uns 4 dias. O que é interessante é que nessa fase tem umas manchinhas na parte de dentro da bochecha, quase lá atrás, perto dos dentes, como se fossem os dentinhos lá atrás, que são umas manchinhas brancas. Essas manchinhas brancas, quando aparecem com esse quadro todo respiratório, isso é muito, mas muito cara de sarampo. Depois que isso acontece, o paciente começa a ter manchinha no corpo. Essas manchas vermelhas começam ou na linha do cabelo ou atrás da orelha, sempre na cabeça, e depois elas descem para o resto do corpo. E é sempre assim, começa na cabeça e desce. Isso tem que ser avaliado, obviamente, por um médico, porque existem outras doenças que fazem quadros parecidos, mas na situação do paciente nunca ter sido vacinado ou de ter uma vacinação incompleta, quer dizer, uma dose só ou nenhuma, com esse quadro tem que ficar atento, porque pode ser sarampo. A partir de 6 de agosto, as vacinas contra o sarampo estarão disponíveis gratuitamente na rede pública para adultos e crianças. A campanha de vacinação começa no dia 6 de agosto e vai até o dia 31 de agosto, em todos os postos de saúde do município de Nova Mutum. No dia 18 a gente tem o dia D, é um sábado. Também vai estar funcionando aberto para as crianças vacinarem. As crianças têm que tomar 2 doses de vacina, uma aos 12 meses e uma aos 15 meses. Independente da situação de vacina dessas crianças, todas as que forem aos postos vão receber mais uma dose, tá? Para ter certeza que está todo mundo protegido. Os adultos também podem vacinar. Quem nunca foi vacinado, até os 29 anos tem que tomar 2 doses, com intervalo de 1 mês entre elas. Dos 30 aos 49, uma única dose, e acima dos 50 não precisa vacinar. A gente não vacina no sistema de saúde público.